Tá tudo ótimo aqui em São Paulo, tá? E aí, menina, eu quero é medicina, e você? Pois então bora, né? Uma natalense usando uma roupinha dessa, menina, é um sonho realizado, viu? Antes de mais nada, vamos botar aqui um fundo musical. Vamos abaixando aí o som, produção. Hoje vamos falar sobre as convicções limitadoras. Eu comentei no vídeo passado o que é convicção. E limitadoras por quê? As convicções são crenças que a gente tem, que nós acreditamos ser uma verdade absoluta e ela acaba guiando a nossa vida. E limitadoras por quê? Porque ela impede da gente mudar. Você tem convicções limitadoras. Eu tenho convicções limitadoras. E por que eu estou falando sobre isso? Se eu falo sobre estudo nesse canal, isso tem a ver com livro, mas não o livro propriamente é do vestibular, que mandam a gente estudar, mas tem tudo a ver com o nosso estudo, podem nos atrapalhar. Vá se inscrevendo nesse canal, porque se você não inscreveu, não vai entender o que é convicções limitadoras. Eu vou contar nesse vídeo algumas convicções que me atrapalharam a começar a estudar. A partir do momento que eu contar sobre as minhas convicções limitadoras, eu quero que você comece a pensar, eu tenho essa convicção? Eu não tô me lamentando, já sofri? Sim, já sofri sobre essas convicções limitadoras, mas graças a Deus já superei elas, né, Arthur? Por isso que eu tô aqui avançando, porque eu consegui romper essas convicções limitadoras. A primeira coisa que eu pensava, se eu começasse a estudar ou se eu fizer uma faculdade de medicina, eu ia ser uma péssima mãe. Eu não ia ter tempo para o meu filho. Logo em seguida essa convicção, eu achava que para ser uma boa mãe eu precisava estar com meu filho 24 horas por dia, ou que ele só ia estudar depois que fosse obrigatório lá para os 6 anos de idade. Não é nada disso. Eu tive a oportunidade de passar 24 horas ali com meu filho. Nós não somos só mães, nós somos seres humanos que precisamos de vida profissional, né? Ele tá confirmando. Física, nós precisamos de uma vida social controlada, obviamente, né? Pra tá e deixar o filho de lado, não. Tem um relacionamento também com o nosso esposo. Não somos só mãe. Quando a gente é só mãe, a gente se frustra. Não porque nós não amamos ser mãe. Eu amo ser mãe. Mas quando a gente é só mãe, a gente não tem perspectiva para outra coisa. A gente não é uma mãe boa. Eu me frustrava e passava isso pro meu filho. Passava tanto tempo com ele, mas não passava tempo de qualidade. Estava todo tempo irritada e acabava não entendendo ele, não tendo paciência por coisas naturais do desenvolvimento dele. Então, muitas vezes, uma irritação porque ele estava precisando dormir, uma irritação porque estava precisando de um lazer, e eu ficava me irritando com essas irritações dele. Comecei a ver que quanto mais eu também me dedicava a querer melhorar a minha vida profissional, eu melhorava a minha maternidade. Eu era melhor pro meu filho, era mais carinhosa. 6 meses antes do vestibular, e eu não conseguia aí pegar o ritmo tão pesado. Não precisei colocar ele na escolinha lá para setembro. Foi muito melhor. Ele ficou mais alegre, ele gastou as energias dele, ele desenvolveu mais a fala, já que não se relacionava tanto com tantas pessoas, né, só com a gente da família. Então a escolinha ajudou ele a desenvolver. Então eu acabei quebrando essa convicção que me limitava. Acabei tendo coragem para enfrentar essa vida de estudante e mãe. Por isso que meu primeiro vídeo foi sobre isso, porque tem muitas mães que acham a mesma coisa. Eu achava que ir para a igreja me faria ser próspera. E eu já tinha feito a minha parte, que era mandar currículo para tudo que era canto e esperar concurso na minha cidade. Eu achava que só tinha isso para fazer e agora o que me restava era ir para a igreja. Fala no vídeo, papai, fala! Arthurzinho quer aparecer no vídeo, né, Arthur? Você quer aparecer no vídeo? Oi, pessoal do YouTube! Oi! Beijo, manda beijo. Eu me deparei em um dos momentos falando com Deus, Provérbios 16, versículo 1. Ao homem pertence os... Meu Deus! Ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Então essa palavra me tocou muito forte. Os planos são nossos.
No meio do caminho, o Senhor, Ele vai dando a resposta. No meio do caminho, as portas ou se fecham ou se abrem. Eu disse, caramba, então eu tenho que agir. Nem que eu tenha que começar do zero. Eu fui em frente e rompi essa convicção limitadora. Nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. A gente precisa do que os seres do que os seres humanos precisam. Comida, pagar conta, se alimentar, a gente precisa comprar o básico. Se a gente não tiver, a gente vai morar na rua. Precisamos trabalhar aqui na terra e correr atrás, e as portas se fechando, vai por outra porta que não tem nada a ver, começa do zero como eu tô começando, mas o que não pode é a gente ficar parado. Eu rompi mais uma convicção limitadora e comecei a estudar, né? Outra convicção que me limitava, deixa eu ver aqui no meu papel para não esquecer. Eu achava que estudar me levava para mais longe de Deus. Tu acha um negócio desse? Como é que eu pude pensar isso? O nosso ensino desde pequeno é que a gente só tem que pensar nas coisas de Deus para ser cristão. A gente não pode pensar em nada da terra, senão a gente não é cristão. Como assim? Eu comecei a romper essa convicção e comecei a estudar. Eu comecei a ser mais cristã. Se você é cristão, você tem essa convicção, que é uma convicção. Não tem ninguém que vai tirar isso de você. Ou se você for ateu, ou se você for de qualquer outra religião, ninguém vai tirar isso de você se você não quiser. Assim como essas convicções. Nós acreditamos nisso e ninguém tira isso da nossa cabeça se a gente não quiser. Se a gente não começar a correr atrás de pensar, será que isso é verdade mesmo? Será que isso faz sentido mesmo? É isso que a gente tem que ser, seres pensantes. Não é a gente se deparar com uma frase que a gente cria na nossa cabeça e levar ela como um guia para a nossa vida e não seguir em frente. As convicções, elas têm que nos fortalecer e não nos enfraquecer e não nos limitar. As que nos limitam, a gente tem que romper, a gente tem que acabar com elas para que a gente possa avançar. Já as convicções boas, como aquela que você tem uma fé em Cristo ou uma fé em qualquer coisa que você quiser. Eu tenho em Cristo e ninguém tira isso de mim. Essa convicção eu não quero romper e eu não vou romper. Ao estudar mais, eu aprendi a respeitar a humanidade e a natureza que Deus criou para nós, a entender o porquê de cada coisa, a respeitar uma planta porque ela nos ajuda a respirar, amar o sol porque o sol foi feito para nós produzirmos vitamina D. É uma convicção limitadora quebrada. Meu tempo de estudo acabou, cheirando a leite. A pessoa acha que não tem mais tempo para estudar, que agora só quem tem que estudar é os filhos, é a geração futura, agora o negócio é só trabalhar. Como não estudar mais? Para nos aperfeiçoarmos na nossa profissão, a gente sempre tem que estar estudando. Se a gente para de estudar, a gente morre porque não está exercitando a mente. Mas essa convicção que começou no meu marido, que também passou para mim, é devido à nossa realidade. Lembra da frase que a gente falou no vídeo passado? Todo homem toma os limites do seu campo de visão como os limites do mundo. Tem lógica essa convicção, porque dentro da nossa realidade, o que a gente via era só derrota. Faltava oportunidade, faltava incentivo. Por exemplo, aqui em São Paulo, não estou dizendo que é perfeito, que tem mais oportunidades de emprego, tem mais oportunidades de concurso. Isso vai incentivando você querer estudar mais, correr atrás das coisas, porque tem oportunidade. Lá na minha cidade, desde 2005, não tem concurso para a polícia na minha cidade. De uns 3 anos para trás, mais ou menos, estão prometendo um concurso lá. Esse ano vai. Aí passa o outro ano. Esse ano agora vai. Não, agora esse ano, pelo amor de Deus, entrou governador novo, vai entrar concurso agora. E nada, e nada. Dessa vez entrou concurso super. E foi cancelado. Ele chegou lá no ponto que onde eu ia chegar, mas ele já chegou. Por essa falta de oportunidade, você vai correndo atrás das portas e as portas batem na sua cara e fecham. Então isso vai gerando desmotivação. Ah, não tem pra que estudar não. Não tem pra que estudar, vou logo conseguir um emprego aqui, levando isso pra não sei aonde, recebendo um saláriozinho básico mesmo. E aí a gente vai se conformando em não estudar e não correr atrás das coisas. Romper essa barreira
essa convicção é muito difícil. Como é que eu fiz? Eu já comentei em os vídeos anteriores. Comecei a usar as redes sociais ao meu favor. O YouTube, Instagram, para me motivar, para me gerar esse aumento do campo visual. Ver pessoas que conquistaram também. Comecei a ver no YouTube aluno de medicina da USP. E eu comecei a ver a qualidade das pessoas. Eu comecei a ver, caramba, esse cara aí entrou. Essa menina aí entrou. Por que eu não vou entrar? Poxa, são feitos da mesma matéria, da mesma mente, são as mesmas pessoas, falam as mesmas coisas, são do mesmo jeito, por que não? Eu também não. Né, Arthurzinho? Arthurzinho tá empolgado aqui. Então a gente começa a romper as barreiras e seguindo em frente. Nós temos convicções. Agora as convicções elas podem ser limitadoras ou fortalecedoras, como a questão do cristianismo que eu comentei. Mamãe tá gravando, filho. Por que eu tô dando ênfase às convicções limitadoras? Porque são essas que nos bloqueiam, que nos enfraquecem, fazem a gente ficar na nossa zona de conforto e não avançar. Então a gente tem que romper essas convicções limitadoras. Para esse vídeo não ficar tão extenso, vamos vir com a segunda parte, na quinta que vem. Vou falar de outras convicções limitadoras que me limitavam. Faça sua lista. Quais são as convicções que te limitam a estudar hoje? Comece a ler o livro de Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior, que você vai descobrindo mais o que são essas convicções, se tornar pessoas pensantes, como romper essas convicções que nos limitam. É muito legal. Mas terça-feira estaremos aqui novamente para falar mais dicas sobre alguma coisa de estudo. E vamos aumentar a música? É isso! Beijo, se inscreve nesse canal, curta esse vídeo.